Bem, estamos conversando sobre as torres de adoração e como Deus fez uma coisa tão linda. Quando procuramos o pastor Márcio para conversar sobre a implantação da torre de adoração, a igreja estava vivendo um momento de mudanças, um momento de finanças com muitas aplicações e no momento nós não podíamos, naquela hora, no 7/7/7, não dava para termos a nossa torre pronta. E eu falei, Márcio, você permitiria que a torre fosse em outra igreja? E ele disse, sim, Ângela, como não? A obra é do Senhor e é Deus que escolhe, é Deus que faz. E de uma maneira muito linda, o pastor Jorge Linhares nos chamou para conhecer o ministério e implantou lá na Batista Getsemane a primeira torre de adoração dos Gideões, no Brasil e no mundo. Então ficamos esperando quando teríamos a nossa torre na Lagoinha. E olha as surpresas de Deus. Aquele ano, 2007, era o ano do jubileu da Igreja da Lagoinha. Estávamos completando 50 anos no dia 20 de dezembro. A igreja nasceu em 20 de dezembro de 1957. E aí estava completando seus 50 anos. E exatamente no dia do aniversário, faltavam uns 15 dias, quando o Vandeir nos procurou dizendo, pastora Ângela, nós já chamamos o gesseiro para começar a arrumar a torre da adoração dos Gideões. E Deus nos trouxe a data, 20 de dezembro de 2007, no jubileu. Uma data marcante, porque o jubileu é um tempo de liberação, de libertação, é um tempo de renovo, de volta. Um tempo muito especial, não podia haver uma data melhor do que o jubileu da Igreja da Lagoinha. E esse foi o presente que Deus nos deu no jubileu, a torre de adoração dos Gideões. Então quero que você conheça a nossa torre, que você veja como ela funciona, que você possa ver que coisa linda Deus fez, colocando esta torre ali nos alicerces da igreja, sustentando a igreja com a presença de Deus através da adoração. Assista comigo a este VT e confira. Dos céus aos confins da terra, e da terra às nações, a adoração a Deus pelos atributos perfeitos, pelo que Ele é, deixar os corações serem transformados pelo amor de Deus. Esta foi a visão para iniciar a Torre de Adoração, que também se estendeu para a Igreja Batista da Lagoinha, levantando verdadeiros adoradores sem cessar. Bem, a adoração sem cessar, ela é bem mais importante, ela vai mais além do que o simples momento de estarmos na presença de Deus adorando. Como é um cumprimento profético, então ela traz uma bênção que vai para o mundo todo. Por isso aqui na torre nós temos as bandeiras, temos as nações representadas, porque há uma promessa do Senhor de que quando fosse restaurado o tabernáculo caído de Davi, então as nações seriam alcançadas, principalmente as nações islâmicas, ou seja, o Senhor faz uma referência em Amós 9, versículo 12, para que possais possuir o restante de Edom. Então, de uma maneira assim que nós não podemos compreender tão bem, através das torres de adoração, 24 horas, Deus tem alcançado o coração de muçulmanos com sonhos e visões com Jesus. Então, nós temos visto assim que a adoração sem cessar, ela traz uma bênção especial para o adorador, uma bênção especial para a igreja onde ela está funcionando, onde está instalada, é um trono para o Senhor. E ela traz uma bênção para as nações de salvação. Márcia é uma gideão da adoração há 5 anos e ela não esquece como este chamado marcou a vida dela como cristã. Na minha intimidade com o Senhor, todos os dias, eu achava que era coisa da minha cabeça. Aí um dia eu tive um sonho para orar pelos meus familiares, vizinhos, a igreja em geral, enfim, toda a nossa nação. Eu achei que aquilo estava vindo de mim, mas não era. Aí, menina, de repente, teve o curso, dos Gideões, já estava tendo, porque eu cheguei em 2007, começou antes. Aí, minha filha, com aquela listinha, eu chorei muito, porque era realmente aquilo que o Senhor queria de mim,
que eu tivesse realmente orando, intercedendo, adorando. E aí fiz os cursos e hoje eu estou na torre de adoração, oração, intercessão, porque é sem cessar, é 24 horas. Um Gideão da adoração se compromete uma vez por semana, durante 1 hora, para estar na torre contemplando os atributos de Deus. Ao chegar, Márcia tira os sapatos. Assim como diz nas Escrituras, no livro de Êxodo, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que estás é terra santa. Em seguida, a Gideã confere qual dos 24 atributos ela deverá adorar naquela hora, e então ela coloca a placa no altar e inicia o momento da adoração. Nós não vamos orar, não vamos pedir nada, não vamos agradecer nada, nós vamos contemplar Deus na beleza da santidade, na beleza dos seus atributos. Deus tem atributos infinitos, mas como nós teríamos 24 turnos, então foram separados 24 atributos de Deus. Fidelidade, amor, justiça, verdade. Nós temos atributos que são comunicáveis aos homens, ou seja, quando adoramos a Deus por sua santidade, nós nos tornamos santos também. Nós somos vamos dizer, encharcados da presença dele e vamos ficando parecidos com ele. Mas há os atributos incomunicáveis, atributos só de Deus: onipresença, onipotência, eternidade, os nomes divinos, a sua proteção, os nomes de Deus, a sua salvação, então sua graça. Então, os atributos aqui estão para nós conhecermos Deus em toda a beleza de seu ser. E ao desfrutarmos, ao engrandecermos o Senhor, é como se a gente trouxesse os céus à terra, entrasse nos céus e permitisse que a glória de Deus se estendesse por toda a terra. A pastora Ângela já tinha compartilhado comigo sobre essa visão de oração 24 horas, adoração 24 horas e mais tarde de pregação 24 horas, né? E logo que ela falou sobre isso comigo, eu falei, é isso que a gente precisa. É isso que a gente precisa como igreja, manter o fogo aceso no altar continuamente. Essa é a ordem dada pelo Senhor aos sacerdotes, lá no Velho Testamento. O Senhor se encarregou de acender o fogo no altar, mas os sacerdotes eram responsáveis por manter a fogueira acesa, né? Então, toda manhã eles tinham que vir e colocar lenha sobre o altar. Então, esse ato de colocar lenha corresponde à nossa vida de oração, de adoração ao Senhor hoje. Logo que ela compartilhou sobre a oração 24 horas, eu senti o desejo no meu coração de ser um dos 300 gideões. Dos primeiros 300 aqui em Lagoinha, quando tudo começou, não é? Eu comecei sendo um dos gideões da oração e depois gideão da adoração, né? Então, isto tem sido uma experiência muito enriquecedora para mim, né? Poder participar disso que hoje alcançou proporções muito grandes no mundo todo. Ser um adorador não depende de idade. Marcos, aos 23 anos, é um gideão jovem e adorador. Olha, para mim, ser gideão é um chamado que o Senhor nos levanta a fazer para cumprir nesses últimos dias. Isso é algo assim divino, um chamado do Senhor. E a adoração é o maior privilégio que o homem tem de se achegar a Deus. E esse privilégio é também a maior forma de expressão de amor ao Senhor. Falar a Deus o que adorar pelo que Ele é, né? E automaticamente, quando a gente adora ao Senhor pelo que Ele é, a gente vai se transformando no caráter dele. Qual é a importância disso, pessoal? O que isso mudou na sua vida? Isso na minha vida cada dia que a gente vem adorando ao Senhor, né? Às vezes situações vêm se passando, toda vez que é engraçado que toda vez que eu venho adorar o Senhor,
e o que eu vou adorar ao Senhor é aquilo que eu estou passando no momento da minha vida. E isso o Senhor tem me mostrado, tem me falado dia a dia sobre a graça dele, sobre o amor. Ficar mais perto do Senhor. Porque se você estiver na cozinha lavando um prato, você está em comunhão, em oração, em intercessão. Mas aquele momento especial que você tira para dedicar ao Senhor é trazer os céus para a terra. E às vezes você não entende quando você chega na torre para adorar, você não consegue nem abrir a boca, é simplesmente chorar. E ali Deus está tratando com você, tratando com seus familiares. É uma tocha. É muito lindo, é inexplicável. Ser um adorador é o mesmo que ser um discípulo. A Bíblia nos mostra que tanto a adoração como o discipulado de Cristo exige uma renúncia total, uma renúncia completa. Jesus disse que nós não podemos ser seus discípulos sem que renunciemos tudo. Então é fundamental a adoração. Jesus disse que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então são duas coisas que a Bíblia diz que Deus procura. Deus procura intercessores, como diz lá em Ezequiel, e Deus procura adoradores, como diz lá em João capítulo 4. Então essa é um fundamento, a espiritualidade é um fundamento da vida cristã. Um Gideão 24 horas, ou da oração, ou da adoração, ele deve ter um chamado, ele sente o coração ardendo de desejo de orar, de adorar o Senhor. Então precisa ser uma pessoa que é convertida, é uma pessoa que já foi batizado, está em comunhão com a sua igreja, é uma pessoa que está já dando frutos. Ele passa por uma entrevista, na entrevista para que ele saiba que ele vai adorar, orar em santidade. Ele precisa estar com a vida em ordem. Santo não é o que nunca se suja, mas o que sempre se lava. Então, todos nós fomos chamados à santidade. E os pastores que estão nos assistindo, que quiserem implantar a torre, podem entrar em contato com o ministério. Nós passamos toda a logística e as pessoas que quiserem ser gideões, procurem a sede do ministério aqui em Belo Horizonte ou uma igreja gideã na sua cidade. Mesmo quando nem existíamos ainda, ó Senhor, que toda a criação possa adorar o Senhor. Não há ninguém que possa contemplar-te e não te adorar. Que toda a terra proclame a tua glória, que os anjos no céu se prostrem, que arcanjos, querubins, que os homens possam te adorar, possam se prostrar e contemplar a tua glória. Glória a Deus.